Tudo jóia, gente? Bem-vindo a esse importante e revelador vídeo. Você já se sentiu preso dentro de uma tempestade emocional? Experimentando flashbacks que levam à angústia? Sentindo como se estivesse constantemente em alerta, olhando tudo à sua volta, pisando em ovos, sempre tenso, com o cabelo arrepiado, como se o perigo sempre estivesse à espreita, te olhando. Isso não é somente um pensamento fugaz, uma coisinha que depois passa. Pode ser consequência de uma condição muito real e muito séria. Pode ser o transtorno de estresse pós-traumático, TETP, em inglês PSTD ou PSTD. Hoje nós vamos nos aprofundar em vários aspectos do TETP. A gente vai ter até um teste que você pode ver indícios se você está passando por TETP ou não. Veremos também a parte fisiológica, que é muito importante a gente entender. Quais as consequências de eu não tratar um TETP ou um trauma? Existem muitos mitos e a gente vai tirar esses mitos do caminho e deixar só a verdade. TETP não é coisa só de veterano de guerra ou quem passou por uma catástrofe. Não é assim. Pode estar acontecendo com você agora, com qualquer um de nós. Especialmente se você viveu ou vive um abuso físico ou psicológico ou os dois. Vamos explorar como o TETP mexe na mente humana, as suas origens e como ele se forma lá dentro da nossa cabeça. Tem diferentes tipos de TETP. Vamos entender cada um deles. E o mais importante, a gente vai falar de estratégias que você pode implementar para já encontrar um caminho para se curar disso. Se você é ou conhece alguém que está lutando com as coisas que a gente vai falar nesse vídeo e está lutando contra o impacto de qualquer trauma, este vídeo pode ser a luz que a pessoa está precisando neste momento. Então fique conosco até a gente revelar todos os pontos que a gente precisa entender a respeito do TETP. Há luz no final do túnel. Eu passei por isso também. Se você está passando, se você acha que você está passando, fica comigo e vamos esclarecer esse assunto agora. Bora lá. O TETP é uma resposta psicológica que ocorre em decorrência de eventos extremamente traumáticos, como uma guerra, um desastre natural, até mesmo a perda de um amigo, de um familiar ou até uma separação. Existem uma série de coisas que podem gerar o transtorno de estresse pós-traumático. Para se caracterizar, precisam ter alguns aspectos a serem observados, como ele tem período longo e duradouro e que gerem problemas para a pessoa no seu convívio diário. O TETP também pode ser causado por relacionamentos abusivos, tanto fisicamente, mentalmente, incluindo abusos sexuais, abusos físicos e abusos emocionais, como a gente observa com o convívio com pessoas narcisistas. Quem tem TEPT evita repetir o trauma, então pode evitar uma situação similar, algum evento, algum restaurante, alguma rodovia, dirigir na estrada ou até mesmo deixar de andar de bicicleta devido a um acidente. No geral, a pessoa evita qualquer lembrança que arremeta ao trauma. Outras coisas ocorrem, como mudança de humor, mudança de temperamento e, finalmente, alterações na parte fisiológica, no corpo e especialmente na questão emocional. E qual é a origem do TETP? Da onde vem isso? As origens do TETP são intimamente relacionadas como o nosso cérebro interpreta as coisas que a gente vive. O trauma é uma experiência muito mais mental do que física, porque tudo que é física é traduzido e interpretado pelo nosso cérebro, criando registros disso. Quando vivenciamos uma situação de trauma, nosso cérebro ativa o sistema de resposta rápida, que é um sistema de defesa. Essa resposta é uma resposta a situações de estresse. Lembrando, esse sistema é muito importante, porque se olharmos antigamente, há centenas de séculos atrás, vivíamos num ambiente natural. Então uma ameaça iminente seria um animal maior, um predador contra nós. E esse mecanismo entra em jogo e há uma alteração completa de hormônios, batimento cardíaco, ou seja, alterações fisiológicas muito intensas. Mesma coisa, imagine que você vê uma cobra na sua frente agora, uma cobra peçonhenta. Você vai ter um reflexo disso, vai ter uma reação ao observar essa cobra.
essa parte involuntária que acaba entrando em jogo. As reações, basicamente, disso é você congelar, como a gente vê alguns animais literalmente se fingem de mortos. O outro é sair correndo, fugir ou contra-atacar e ir para a violência, para se defender ou para atacar mesmo, para sua caça, que seria a sua caça na época. Na situação atual onde a gente vive, nós temos uma dinâmica diferente na sociedade. Essa dinâmica não tem esses predadores reais nos atacando o tempo todo. Então vivemos estresse mental, um estresse que nosso cérebro entende como ameaça. Pode ser uma elevação de tom de voz, pode ser uma discussão, pode ser uma briga no trânsito. Esse nível de estresse sobe, mas geralmente não acaba em violência, não acaba num perigo iminente de morte, alguma coisa do tipo. Mas nosso cérebro é preparado para sobreviver e tentar sobreviver nas mais diversas condições. Como o que a gente vive no mundo urbano, no mundo atual, é muito diferente ao que o nosso cérebro está preparado para reagir, não necessariamente a gente fecha o ciclo. Então, se eu fugir de um predador e eu conseguir me safar, tô bem, esse ciclo da reação termina, finda, acabou o assunto, fica a memória, olha, próxima vez que eu trombar um leão eu vou ficar mais esperto e a vida continua. Quando a gente vive essa parte estressante, traumática, por exemplo, com o narcisista, é um estresse constante, ou seja, não há um pico e para. Ele fica mantendo a latência mais alta, ou seja, está sempre permanente ali, está sempre presente no nosso dia a dia, tanto em vítimas de abuso quanto em vítimas de trauma de diversos tipos. Uma pessoa que teve acidente de carro pode ter medo de dirigir um carro ou mesmo ser o passageiro de um carro. Então, o tempo todo ela está sendo lembrada daquele trauma, daquela experiência que ela teve. Os fatores que contribuem para isso. Esses fatores são complexos e variados, incluindo a severidade e duração do trauma e a proximidade do indivíduo daquele episódio. Histórico de trauma ou de doença mental na família, características individuais são cruciais para a gente entender a resposta daquela pessoa para lidar com esse tipo de situação de estresse. Existem várias formas de TETP, não é só um. A gente tem o TETP que pode ser tardio, ou seja, a pessoa viveu a situação de estresse hoje e dali a 3, 4 meses ela começa a manifestar sintomas e sinais de TETP. Já o TETP agudo é quando há um pico desses sinais e sintomas, esses comportamentos que se manifestam, essas alterações de humor, durante 3 meses. E eles depois podem se findar também, só que fica um período muito agudo essa situação. Agora, o TETP crônico, que dura mais de 3 meses e não vai embora, é onde você tem que prestar bastante atenção. O TETP tardio também ele pode chegar depois de 6 meses. Então algumas pessoas podem perder um familiar ou passar por uma experiência traumática e aparentemente estão bem, não aconteceu nada comigo. E ali há uns 6 meses, 3, 6, 7, 1 ano depois, ela pode começar a manifestar essas coisas. Por quê? Foi suprimido de alguma forma. Só que no subconsciente continua existindo. Então a pessoa pode passar a ter sintomas e sinais de TETP e às vezes nem lembrar qual seria a origem. Por ser um transtorno que atrapalha muito a vida das pessoas, é importante sempre buscar um profissional. No campo da psicologia, a gente tem o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda as pessoas a entender seus padrões de pensamento e a mudarem seus pensamentos e logo mudarem seus comportamentos. Em alguns casos, um psiquiatra pode receitar algum medicamento para mitigar os sintomas que estão aparecendo e estão atrapalhando essa pessoa durante a vida dela, no seu dia a dia, no trabalho, na convivência. Outra metodologia que a gente pode falar é a psicanálise, também ajuda, tem pessoas especializadas na área, e também, não posso deixar de dizer, Reiki, que já é algo reconhecido mundialmente, é extremamente útil para ajudar as pessoas a reencontrarem seu ponto de equilíbrio. O que eu preciso fazer
para alterar o meu comportamento para melhorar a minha condição. Logo à frente, eu vou falar sobre as questões fisiológicas que acontecem no corpo e a gente vai aprofundar em algumas áreas. Então, se você está passando por isso e quer entender se talvez você não sabe ainda e talvez esteja passando por uma situação que tenha gerado TETP, fica aí com a gente que a gente vai entrar em algum nível de detalhe que você pode ter uma ideia de diagnóstico para você. E se você realmente perceber que, olha, apresentei isso, ótimo, excelente, procure um profissional e saia dessa. Autocuidado é dormir bem, alimentação boa, decente, ter atividade física, bons amigos, sabe? Ter uma vida cheia, não se retraia, tenha pessoas, converse, saia para fazer uma atividade física, caminhe, entre seu corpo em movimento, alimente-se de coisas boas, durma cedo, acorde cedo, tenha uma rotina. Isso vai te ajudar muito para você alterar a sua situação como um todo. Agora a gente vai falar dos gatilhos, os famosos gatilhos. Lembra que tem certos momentos ou certos comentários que alguém pode fazer com você, você sente alguma coisa, que lembra de alguma coisa, ou você sente até o aroma de um bolo que você gostava quando era criança. Pois é, esses são gatilhos. E o que são esses gatilhos? O nosso cérebro, ele é conectado por neurônios. Esses neurônios, eles se conectam por axônios, que são fios que conectam esses neurônios. Quando a gente sofre um evento traumático muito intenso, há uma conexão reforçada daquela experiência no cérebro. Poxa, mas por quê? Para que o cérebro possa detectar aquela ameaça antes que ela ocorra. Agora, se é uma ameaça latente, constante, como um abusador, uma pessoa que tem um abuso psicológico, você vive pisando em ovos. E isso cria uma rede automática de alerta permanente, que é devastador. Então, uma pessoa que está calibrada dessa forma, alguém pode estar simplesmente conversando e rir mais alto, a pessoa pode começar a se sentir mal. Ou alguém fala um pouco mais duro com ela no trabalho, fala, poxa, esse trabalho não está do jeito que eu quero. E a pessoa já fica ofendida, já fica afoita. Só que não é aquela situação em particular. O cérebro está revivendo o trauma, está voltando até a mesma experiência daquele trauma mais grave. Então não é um objeto real de experiência, ele é subjetivo a uma experiência anterior. Saber identificar esses gatilhos e saber trabalhar com esses gatilhos é extremamente importante. Então, se eu já sei que isso é um gatilho meu, eu estou atento que isso é um gatilho meu, quando ocorrer, eu já posso, esse é gatilho. Será que eu estou reagindo de forma natural à situação ou será que é meu trauma respondendo àquela situação? A gente tem que reconhecer que lidar com TETP não é brincadeira. Isso leva tempo, mas tem solução? Tem. Todos nós que passamos por abuso de algum tipo, eu passei pelo abuso narcisista. A gente vê sequela. O importante é a gente saber que a gente precisa trabalhar essas sequelas. Dá para melhorar? Claro, eu sou exemplo vivo disso, que dá para melhorar a vida e muito. Eu tinha algumas coisas em mim que eu tinha gatilhos. Então eu tinha alteração de humor. Eu ficava irritado o tempo todo. Às vezes eu ficava de mau humor. E o meu ficou por ali. Agora, tem possibilidade da pessoa ter depressão, da pessoa se isolar totalmente, da pessoa perder a própria identidade visual, sabe? Tem problemas sérios com isso. Então o importante é tratar. E quando trata e começa a mexer, é um pouco desconfortável? Claro que é. Mas quando você começa a ver o resultado do tratamento, a vida muda e muda para bem melhor mesmo. Então vale a pena. Agora que a gente já entendeu como se forma, como é que é essa coisa toda de TETP, a gente vai fazer um teste. Esse é o momento do teste. Então vamos lá. Olhem agora aqui na tabela, você vê revivências do trauma, né? Então, estes podem ser flashbacks, ou seja, você vê aquela situação e lembra do trauma, ou mesmo pesadelos, a pessoa acorda suando à noite, né? E revê o evento. Outra coisa é evitar lembranças ou situações, né? A pessoa pode se esforçar para evitar qualquer coisa que possa lembrá-la do trauma, incluindo pessoas, lugares, pensamentos, atividades ou situações. Mudanças negativas no pensamento e no humor. Isso pode incluir ter pensamentos sobre si mesmo negativos.
Você pode se sentir culpado, eu fui culpado por tudo que aconteceu, não curti, eu tenho culpa nisso. Você pode ter dificuldade em sentir emoções positivas, você pode perder interesse em atividades que você curtia pra caramba, aí parou. Ou você simplesmente se sente isolado e desconectado de tudo. Essa é a parte bastante importante que vão ter atenção. Alterações na reatividade física e emocional. Você que pode ter passado por TTP, pode ter aquele susto. Sabe o pisar em ovos que a gente falou antes? Então, você pode estar sempre de guarda, ter dificuldade para dormir, olha o sono aí, gente, importante. Ter problemas de concentração ou experimentar surtos de raiva ou irritabilidade. Raiva é uma reação do quê? Lembra lá atrás? Se a gente tem um problema que a gente está enfrentando, a gente tem essa raiva, a raiva é o ataque. Lembra que a gente falou, ou você congela, ou você ataca, ou você sai correndo? Então, a raiva é a manifestação de defesa. Eu estou com raiva, vou para cima para me defender. E, obviamente, a irritabilidade, eu tive isso, é um saco, desculpa falar a real. É um saco para quem passa essa irritabilidade e para quem está junto, porque o tempo todo você está num ponto de alerta tão alto, você está irritado com qualquer coisa e você busca sempre o quê? Tá quieto num canto sem ninguém te perturbar. Alguém vem falar com você, você já morde. Então, o que é isso? É o trauma, você não quer que ele se repita. Então você está sempre alerta para qualquer coisa que pareça mais ou menos próximo daquilo que você viveu, você já está pronto para se defender. Eu vou passar pontos rapidamente para a gente encontrar aquela questão do gatilho. Então a gente já viu aí os pontos que a gente tem que ficar esperto. E vamos ver os gatilhos, como é que funcionam. Como eu já falei, número 1, autopercepção. Repara quando você tem aquela sensação de raiva ou quando sobe o sangue, ou quando você leva susto e fica recolhido. Olhe seu corpo, veja sua expressão física. Eu tô fechado assim, tô corcunda para frente, eu tô cara fechada, eu tô irritadiço, eu já levanto para ir para cima, eu já tô meio quieto, amarrado, só olhando de canto. Como é que eu tô? Quando você observa isso, entenda o contexto. Por que isso aconteceu? Anote. Sempre quando você passar por uma coisa dessa, coloca no papel. Por quê? Você vai começar a ver frequência e você vai começar a ver em quais situações isso ocorre. Facilita o quê? Ir na fonte do problema e você resolver tua questão. Coloque o que estava pensando, o que estava sentindo, onde você estava, se você sentiu algum cheiro, se você ouviu algum som. Repare onde você estava. Tinha alguém lá que te incomodava? Por que essa pessoa te incomodava? Isso certamente vai te levar ao seu padrão de comportamento. Qual o padrão que gera esse problema? Aí com o terapeuta você, já resolve essa parada logo. Tem a questão do mindfulness ou atenção plena. É um exercício diário que você acaba fazendo de plenitude. Recomendo também meditação. Eu faço meditação, ajuda demais. O pessoal às vezes, meditação. Meditação já tem estudos aí que falam que altera a química cerebral para melhor. Tua performance melhora em todas as áreas. Todas as áreas. Então, vale muito a pena. E obviamente que eu sempre falo, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, olha, são profissionais de saúde. Eu tenho vergonha. Perde a vergonha, eles são profissionais da área, são treinados para isso, gostam do que fazem, eles estão lá para te ajudar. Eles têm as ferramentas para te ajudar. Quer ajuda com eles. Por quê? Eles não te conhecem. Se eles não te conhecem, não vão te julgar. Eles estão ali para quê? Te ouvir, te orientar e tentar levar para você qualidade de vida, para você sair dessa situação. Tem saída, então procure sempre por ajuda. Agora que a gente entendeu uma série de coisas do TTP, vamos entrar na parte fisiológica. Eu vou jogar aqui um exemplo, que vocês podem pausar e olhar se vocês quiserem. Eu vou falar aos pouquinhos e a gente vai entender melhor. O que é a parte fisiológica? A parte do corpo. Então, como é que o corpo reage quando nossa mente e nosso emocional estão descalibrados com o TTP? Quando a gente sofreu um trauma. Então, o que altera no corpo e quais os problemas que pode gerar? O primeiro aqui, olha que a gente vê, o nosso sistema cardiovascular, nosso coração, nossas artérias, nossas veias, o estresse crônico. Isso leva ao aumento da frequência cardíaca, sabe taquicardia quando você vai dormir? Fica lá tudo um coração, então durante o dia aparece do nada. Pressão arterial também pode subir e pode gerar um problema, uma condição do coração, que nem o pessoal fala, né? Uma condição de saúde do coração. Então você pode ter problemas cardiovasculares do coração e da irrigação do seu sangue no seu corpo.
E é muito importante olhar isso, porque muita gente tem estresse e não percebe que tem essa questão em jogo. Segundo, sistema imunológico. Esse estresse, novamente, tem um hormôniozinho chamado cortisol, quem tiver curiosidade dá uma olhada. Isso a longo prazo pode atrapalhar bastante o nosso sistema de defesa de saúde do corpo, que é o sistema imunológico, deixando você totalmente vulnerável para pegar gripe, resfriado, sabe? Ficar doente o tempo todo, ficar cansado não sabe por quê. Número 3, sistema gastrointestinal. Na hora de ir ao banheiro, barriga e intestino, a gente está falando aqui. Então, problemas gastrointestinais, tá? Até aquela coisa chamada síndrome do intestino irritável. Tem dia que o cocô tá firme, tem dia que tá parecendo uma cachoeira. Então, pode ser essa questão aí. Então, isso pode ocorrer como resultado de estresse, né? Isso pode incluir dor no estômago, no abdômen, diarreia, constipação, que é ficar sem ir ao banheiro muito tempo, e náusea, aquela sensação que você vai vomitar. O sistema gástrico é uma parte interessante a gente sempre observar. Se você está em estresse constante, você está nervoso constantemente, já viu gente que tem refluxo? Já viu gente que está com o estômago sempre com azia? Ou uma pessoa que está com diarreia? Pode ser você. Diarreia, de repente firma, de repente tem diarreia de novo. O sistema gastrointestinal, ele responde muito a essa questão emocional. Então, se deu problema, refluxo, estômago está com azia, está com diarreia, de repente firma, está com diarreia de novo, pode ser parte emocional. Pode ser outras coisas também? Claro, procure um médico e vá descobrir. Agora, se você está com problemas emocionais, o sistema gástrico vai abrir o bico, sim. Outra coisa que pode acontecer é parte dos músculos. Então a gente tem o estresse pode levar, sabe, dor muscular que fica muito tempo, dor nas juntas que não aparecem do nada e ficam lá bastante tempo. Você tem uma dorzinha que não vai embora, é teu corpo te avisando que possivelmente você tem alguma coisa no teu campo emocional ou no teu campo mental que é bom tratar. Nem sempre a gente vai ao médico para tomar remédio. Às vezes a gente vai cuidar da nossa saúde mental sem o medicamento por intermédio de uma terapia. E isso resolve a condição como um todo. 5. Sistema nervoso. Muita atenção. Estresse crônico prolongado altera a formação do seu cérebro. Seu cérebro muda e muda para pior. Então, uma pessoa que passa muito tempo por um período de estresse, passando por uma situação estressante, pode ser do abuso, morando com um narcisista, por exemplo, pisando em ovos o tempo todo, você vai ter tanto hormônio sendo jogado no seu corpo para ficar alerta, o seu cérebro começa a mudar como ele trabalha. Então é extremamente sério isso. E mais vocês entenderem que isso é importante, mais rapidamente vão buscar ajuda. Número 6, sistema endócrino. Gente, pode ter ganho de peso, perda de peso, fadiga, um monte de coisa pode ocorrer. Seu corpo inteiro entra em desequilíbrio, porque ele acha que está sendo atacado o tempo todo. Então, cuidado. Ganho de peso, diabetes, sistema de insulina fica meio malucão, pode ser isso também. Pode ser outra coisa? Procure o médico, óbvio. E, finalmente, problemas no sono. Quem não dorme direito, tem um abacaxi para resolver. Olha, gente, hoje em dia não é fácil. Eu sei, tem boleto para pagar, o cartão tá vencendo, o banco tá ligando, etc e tal. O chefe é um pé no saco. Sim, eu sei. A gente passa por uma série de coisas que nos irritam. Nossa, e trabalhar, as crianças atrasam, cheguei atrasado no trabalho, a professora na escola reclamou que cheguei atrasado. Bom, a vida hoje em dia está cada vez mais corrida, mais estressante. Sono, bagunçou, só vai agravar a questão do hormônio ruim lá. Então agrava a coisa como um todo. Se você não cuida de toda essa questão, é uma espiral. Então falou, eu não tenho dinheiro para terapia. Você vai ter dinheiro para cuidar do estômago, cuidar do sistema endócrino, cuidar da dor muscular. Você vai gastar quanto de remédio? Faz logo a terapia, a psicologia, a terapia cognitiva. Sabe, busca, é mais barato você buscar essa ajuda, ou um psicanalista já para chegar e trabalhar a questão mesmo. Busquem ajuda, porque é mais barato que ir no médico depois tomar remédio. Aí você acha que seu problema vai ser resolvido numa caixinha? Não vai. O problema continua. O remedinho, ele camufla a situação. Então vai, enfrenta, resolve o BO, procura um terapeuta,
vai buscar ajuda, que a vida fica melhor para você. Super beijo, abraço, agradeço, comenta, like, opinem o que vocês querem ouvir aqui e até a próxima. Eu fui. Valeu, tchau!